Quero saudar a todos com a doce paz de Jesus Cristo, amém? Irmãos, nesse tempo de aprender sobre o legado de Cristo, o legado dos heróis da fé, mas como não falar de Jesus Cristo, né? E uma das coisas interessantes que acontece é que por vezes nós somos desafiados a ver como nós somos pequenos. E é interessante que hoje nós vamos falar de uma pessoa a qual não sou digno de desatar as sandálias dos pés. E por falar em sandálias, nós vamos falar de Moisés, não é? Vamos falar de Moisés. Mas por que, pastor, está falando isso? Olhando o legado que nós temos, que nós estamos adquirindo, não é? O legado que estamos recebendo desses heróis da fé, nos leva a olhar para a nossa vida de uma forma diferente. Nos leva a olhar para a nossa vida de uma maneira diferente. E eu hoje conversava com o irmão, agora na hora da tarde, e falava da diferença da nossa vida, das coisas que nos cercam. Porque contava que quando Jesus, ele participou do momento da grande, né, que ele multiplicou os peixes ali, né, que foi da grande pesca. Quando Pedro, né, Pedro ele chegou, dado o momento, disse assim: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando. E Jesus tinha pedido para lançar as redes, mas ele diz assim: mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede novamente. Bom, é interessante, você conhece a história. Aí vem, eles lançam a rede e diz a Bíblia que não cabia, teve que chamar até uma outra embarcação. Até aí, olha que coisa maravilhosa. Mas quando Pedro se depara com aquela pesca maravilhosa, quando Pedro ele se depara com a grandeza daquilo que ele estava vendo, nós pensamos assim: ele saiu, ele comemorou, ele exaltou. Irmãos, foi totalmente diferente. E o texto em Lucas retrata assim: afasta-te de mim, porque sou pecador. Já parou para pensar nisso? Eu imagino, irmãos, Pedro celebrando, Pedro festejando, mas a grandeza do nosso mestre reflete que somos pecadores. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos o quão pecadores somos. E a Bíblia então diz que ele tem essa reação. É uma reação diferente da que nós imaginamos como correta. É uma reação diferente, mas quanto mais você conhece Deus, mais você compreende o seu valor, mais você entende a sua grandeza, mais você entende sua majestade. E aí as coisas vão entrando nos eixos. Porque, irmãos, a sua natureza pecaminosa, ela é tão mentirosa que por vezes ela leva você a crer que você não é pecador. Leva você a crer que está tudo em ordem. Mas é interessante pensar que a visão de Pedro era diferente. E hoje eu vou falar de um homem que deixou um legado para nós fascinante. E talvez você possa estar pensando: que legado deixou Moisés? Que legado deixou Moisés? Bom, para o mesmo, é interessante imaginar que desses homens da fé, desde Abraão, Isaac, Jacó, José e agora Moisés, nós entender que cada um deixa um legado muito claro, deixa um ensinamento para as nossas vidas. E sabe uma coisa que eu aprendo com Moisés? A primeira coisa que nos ensina, de uma forma direta ou indireta, é que a nossa vida não seria muito fácil, não. Que a nossa vida não seria muito fácil, não. Que as coisas seriam bem difíceis. Jesus Cristo, depois das Sagradas Escrituras, ele revela através da palavra que no mundo nós teremos aflições. E necessitaríamos ter bom ânimo
para vencer as aflições. Pronto, até aí está tudo muito claro, está tudo muito explicado. Mas Moisés, ele vem num momento da história muito conturbado. No momento da história em que o reinado egípcio, o governo egípcio, era uma coisa fora do comum. Havia escravidão, havia dor para o povo de Deus. Ele nasce numa época muito complicada. Moisés, quando nós olhamos a vida desse personagem, ele foi príncipe no Egito. Olha que coisa linda. Ele foi príncipe no Egito, ele se tornou libertador do povo de Deus. Ele viveu aí uma experiência de 120 anos, mais ou menos, de uma experiência muito intensa. Muito intensa. Você acha que a tua vida é intensa? Imagina a vida de Moisés, né? Seu nascimento é daquelas intervenções de Deus, algo fora de comum na história humana. Há um claro agir de Deus no momento em que tudo parecia perdido. Moisés, ele nasce em um momento que Faraó manda matar todos os meninos recém-nascidos. Olha só, irmãos, desde o seu nascimento, ele nasce num perfil de morte. Está chegando ali, está tudo perdido, o tempo é ruim. Imagine você, se você, irmã, estivesse grávida, numa época que o Bolsonaro mandasse matar todas as crianças, não é? Liberasse o porte de arma para matar as crianças. Um exemplo, claro. Não tem nada para falar sobre esse assunto. Mas que interessante pensar, né? Seria difícil ter criança nessa época, não seria? Você tentaria esconder o seu filho, tentaria... Irmão, a gente acha que a nossa vida é difícil, presta atenção. Olha em que condição nasce Moisés. Pense assim, irmãos, quantas pessoas da idade de Moisés tinha naquela época? Matou todas as pessoas que iam ter a mesma idade que ele. Ele não foi uma pessoa muito cheia de amigos, né? Porque matou-se tanto, não tinha muita gente daquela idade. Moisés, por vários momentos, ele ou era o mais velho ou ele era o mais novo, mas não tinha muitas crianças da sua idade. Então ele nasce num momento difícil, né? É interessante que mesmo debaixo da opressão, os hebreus continuavam crescendo, mesmo escravos. Deus estava ciente da dor, do sofrimento do seu povo. E é interessante que Deus, ele preserva a vida de Moisés. Há um propósito para o seu povo através da vida de Moisés. Eu fico imaginando, quem não queria ser um libertador? Já foram pensar? Imagine você, libertador do povo brasileiro. Imagine você se pudesse libertar uma cidade de uma opressão. Se você pudesse ser instrumento de Deus para libertar o seu bairro de uma opressão. Não precisa ser uma coisa muito... ser usado para abençoar dessa maneira. E eu penso que Moisés, ele entendia isso. Mas havia o tempo de Deus. Aquele homem trabalhou por mais 40 anos antes que estivesse pronto, ou que fosse ser usado para libertar o povo de Deus. E eu fico imaginando na história de Moisés, ele vai, ele cresce, ele é expulso, ele continua... ele é expulso do Egito, ele começa uma nova vida. Nessa nova vida ele recebe o seu chamado, e dentro desse chamado ele está condicionado agora a ser usado pelo Senhor. Ele faz aquelas maravilhas todas, o Senhor pede, e o nome do Senhor é exaltado, é glorificado, irmãos. E quando ele está na boca do negócio, na boca para entrar na terra que mana leite e mel, surpresa, manda os espias, voltam, e por falta de fé da turma, por falta de visão, de acreditar na promessa do Senhor, mais 40 anos de deserto. Mais 40 anos de deserto. Pensa bem,
Irmão, imagine você passou por tudo que Moisés passou. Pela opressão, pela turma duvidando, pelo pessoal se rebelando, aquela coisa toda. Daqui a pouco você passa por tantas coisas, chega na beira da terra prometida, e quando você chega lá, agora você tem mais 40 anos para ficar rodando na terra. Quantos de nós aceitaria isso numa boa? Quantos de nós dizia assim, olha, então tá bom, o que é 40 anos? Não é? A grande maioria de nós aqui não tem 40 anos. Mas o que é 40 aninhos? Não é? E eu imagino ele rodando o primeiro, aquela coisa toda, passou o primeiro ano. Aí ele roda, porque a Bíblia relata que eles ficaram ali dando voltas. E aí vai mais um pouquinho, mais um aninho. Mais um pouquinho, mais um aninho. Mais um pouquinho, mais um aninho. E aí começa a morrer a turma. Começa a morrer. E vai, enterra os seus mortos. E vai, enterra outro. E vai, o outro morre. E aí vai nascendo outros. E as coisas vão tomando proporções. O menino ficou triste porque morreu gente. Você viu? Chorou, né? Mas perceba, irmãos, uma trajetória de um pulo, 40 anos. E eu fico imaginando, Deus, que legado Moisés deixa para nós? O que ensinamento ele deixa para nós? O que ele deixa? Por quê? Porque, irmão, você pode estar no seu período de alguma coisa, de algo que você não está fazendo, de alguma coisa que você parou, que Deus tinha para você e você está rodando. Há coisas na nossa vida que Deus quer que a gente faça e a gente fica jogando para frente, jogando para frente. Por quê? Eu não consigo, eu não posso, eu vou jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente. E aí eu estou rodando 1 ano, estou rodando 2 anos, estou rodando 3 anos. E é claro que muitas coisas nós dissemos não sem saber, desistimos sem ter uma ideia clara daquilo que era. Mas se no mundo vamos ter aflições, eu fico imaginando essas aflições que este homem está tendo. Estas aflições. E aí me chama a atenção algumas coisas. E a primeira coisa que me chama a atenção é que ele me ensina a perseverar. Perseverar. Nós vimos como crer, nós vimos como superar, nós vimos como mudar, nós vimos como perdoar, mas agora esse homem deixa um legado diferente. Perseverar. Nós somos o mundo imediato. Eu e você somos imediatistas. Não é? Irmão, recentemente, né, saiu uma pesquisa que as pessoas gostavam de comprar pela internet porque era mais barato, não é? Só que nos últimos 1 ano e meio tem mudado essa perspectiva. As pessoas estão voltando para a loja. Sabe por quê? Porque não aguentam esperar o correio chegar e trazer, né? Compra-se e não tem nem paciência de esperar trazer. Então, se prefere até mesmo pagar um pouco mais, mas estar com o negócio na mão, do que esperar. Nós temos uma natureza imediatista. Nós temos uma natureza que quer tudo para agora. Nós temos dificuldade em perseverar. E queremos cortar a parte da perseverança. Este homem deixa um legado, não é? Importantíssimo. Ele trabalhou por mais 40 anos antes que estivesse pronto para ser usado por Deus. Moisés, ele decide perseverar. E a perseverança deste homem é a chave que Deus deseja usar na tua vida. Fazer com que você entenda que é necessário perseverar. A Bíblia fala algo que mostra quanto vale a pena perseverar. Sabe onde está escrito isso? Em Êxodo 33:11.
E em Êxodo 33:11 diz assim: e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Irmão, entre nós aqui que ninguém nos escute, Moisés não tinha Facebook, ele tinha face a face com Deus. Meu irmão, era melhor assim, não é? Ele falava, olha aqui diz a Bíblia, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Já parou para pensar como é isso? Como é importante isso? Há muitas coisas que na vida de Moisés nos ensina, mas talvez uma das coisas mais importantes que Moisés nos diria hoje, se Moisés estivesse pregando aqui, eu fico pensando Moisés olhando para nós e falando assim: se um dia você quer ser alguém que possa conversar face a face com Deus, aprenda a perseverar. Aprenda a perseverar. A nossa história é uma história de riscos que nós assumimos. Sim. Vocês acham que nós saberíamos alguma coisa a respeito de Moisés se ele não tivesse saído do seu conforto? Você acha que nós conheceríamos alguma coisa de Moisés se ele não tivesse arriscado? Se ele não tivesse confiado? Se ele não tivesse perseverado? Eu vou dizer uma coisa para você sinceramente, acho que não. Na verdade, pessoas que não perseveram, que não arriscam, elas acabam sendo esquecidas. E por isso a história de vida deste homem é tão importante para mim, importante para você, esse ensinamento. E o momento mais incrível da caminhada de Moisés, eu penso, aconteceu na sarça ardente. Quando ele chega ali, naquele momento, né, por ocasião que Moisés, ele tomou ali naquele dia a palavra do Senhor para si, e aí escreveu depois os 40 anos seguintes da sua vida. Foi uma decisão que promoveu encontros diários com Deus. Foi uma decisão difícil de tomar, porque ele precisaria então viver perseverante. Ele precisaria aprender a lição de ser perseverante. Então, eu não sei como vai ser os próximos anos da sua vida. Eu não sei. Mas a minha pergunta é, primeiro, você vai sair, adiantaria aparecer uma sarça ardente para você? Porque às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, por que não aparece uma sarça ardente para mim? Bom, a primeira pergunta é: adiantaria alguma coisa? Você mudaria o seu padrão de vida? Irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus e nós não mudamos a nossa vida, continuamos fazendo as mesmas coisas de sempre. Aí aparece uma sarça ardente para nós, e Deus fala conosco: olha, honra teu pai e tua mãe, olha, busque ao Senhor de todo o teu coração, alma e entendimento, olha, faça isso, faça aquilo. Sua vida mudaria? Porque eu quero dizer para você, há uma sarça ardente todo dia na tua casa, falando contigo. Todo dia. Mas pastor, se eu pudesse ver alguma coisa pegando fogo, e não se consumindo, aí eu mudaria de posição. Você está vendo qual que é o problema? Você não está à procura de Deus. Você está à procura de fenômenos sobrenaturais. Você não está à procura de Deus. Você está à procura de alguma coisa que você tenha medo. Você não quer amar a Deus com toda a tua força, alma e entendimento. Você está à procura de uma força maior. Não é? Eu fico imaginando, não é? Se de repente a gente orasse aqui e uma coluna de fogo viesse aqui, não é? E
caísse aqui, aquela coisa, né? E começasse a vir raios, uma nuvem aqui, de repente, no lado da Silvânia, começasse a cair maná do céu, ou pão do céu, que seja. Não é? Aí daqui a pouquinho encostava uma carruagem de fogo, e o pastor subisse nela e desse uma volta na igreja. Aí você ia dizer assim: agora eu creio em Deus. Sabe qual é a resposta que Jesus daria? O próprio Jesus desceria da carruagem e diria assim: porque viste e creste, bem-aventurados os que não veem e creem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Este homem ouve a palavra através do próprio Deus, e ele decide sair da sua zona de conforto. Ele decide falar assim: eu vou. Os grandes homens de Deus, eles saem da sua zona de conforto. Os grandes homens de Deus dedicam tempo. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus decidem mudar. Eles não têm a sua vida como preciosa, mas eles a entregam nas mãos do Senhor. Pense em Noé construindo uma arca. Pense em Jonas pregando para uma cidade rebelde. Pense em Jó vendo tudo sendo destruído e ainda assim glorificar a Deus. Irmãos, às vezes a gente não perde nada, nós já estamos murmurando. Às vezes nós achamos que uma situação está ruim, já estamos tristes. O problema é que a gente não sabe perseverar. Achamos que alguém está com mágoa da gente, achamos que há um problema não resolvido, nós já estamos sofrendo porque nós não queremos perseverar. Somos imediatistas. Não é? Há pouco tempo atrás eu fui com um irmão e ele estava tomando soro na veia. E aí tinha o Zé Gotinha, né? Que fica ali. E eu ficava ali olhando, né? E ele olhava desesperado: pastor, abre esse negócio aí, né? Para ir mais rápido, porque isso aqui eu vou ficar. Cara, você tá doente. Para onde você vai? Deixa o negócio ser como é. Deixa as coisas funcionarem. Acalma o teu coração. Espera. Aproveita o seu tempo. Adora a Deus, né? Você está reclamando do medicamento que está caindo ali. O que vai adiantar a tua reclamação? Ah, não, eu vou pedir para tirar daqui logo. Mas você estava agora há pouco reclamando de dor. Mal começou a parar um pouquinho a dor, você já está assim. Nós queremos desistir. Começamos um emprego, alguém olhou feio para nós, estou querendo desistir, é muita pressão, é muito difícil. As coisas começam, né? Ah, não estou me adaptando, então vou parar. O casamento começa a pegar um tumulto, você, puxa, não tem jeito, é complicado demais. Namoro começa a dar uma desequilibrada, já tem que jogar tudo pro ar. Irmão, quer você quer um conselho bom? Você que vai começar a vida com alguém, você que vai fazer um negócio com alguém, encontre pessoas perseverantes. Porque pessoas que desistem das coisas, primeiro, nunca tem nada. Segundo, gera inconstância na sua vida. Gera inconstância, não é? A paciência é um dom de Deus, não é? Então, nós precisamos entender isso e ficar firmes. Porque, irmão, não é esperar o tempo passar. Esperar o tempo passar, qualquer um espera. Mas esperar o tempo passar dando graças a Deus, isso faz toda a diferença dentro do contexto. Faz toda a diferença. Eu posso esperar. Eu sento aqui e espero reclamando. Uns esperam glorificando. Eu pergunto a você, quem agrada a Deus? O que espera reclamando ou o que espera glorificando?
não é? Espera cantando, louvando, confia em Deus, né? Tá demorando, irmão, é como o bolo, não é? Eu lembro uma vez que a Suzana estava fazendo um bolo, isso já tem um tempo. E aí ela colocou no forno, e eu ali e tal, tinha que sair, o bolo não ficava pronto. E aí eu pensei assim, poxa, podia tirar um pouco, mesmo que ficasse um pouquinho cru, só para mim comer, né? E aí foi indo, ela tirou, deu tempo, saiu, aquilo lá pelando, irmão, eu queimei todo o céu da boca. Queimei tudo. E fiquei com dor o dia todo, porque eu fui comer um negócio quente. Calma. Deixa as coisas no seu tempo. Espera. Reduz. Ele está cuidando de você. Irmão, enquanto está tudo calmo, está tudo passando, Deus está trabalhando. O teu Deus, Ele não tira folga. O teu Deus, Ele não tira férias. Ele está trabalhando, mano. Ele está cuidando das coisas. Mas aprenda a esperar. E aí eu aprendo isso com Ele, né? Você começa a escrever a história da sua vida e entenda que durante a caminhada você vai aprender a perseverar todos os dias, deixando toda a zona de segurança e conforto e agarrando-se como nunca no poder de Deus. Então, a partir de Moisés, qual que é o legado que ele deixa para nós sobre perseverar? E uma coisa eu vejo, a primeira coisa que eu vejo: supere ou deixe para trás as experiências do passado. Não é? Deixe, supere. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 1, 22 e 2, do 1 ao 3, depois 2, 10. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos. Só deixem viver as meninas. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o por 3 meses. Como já não era mais possível manter o bebê escondido, ela pegou um cesto de junco e o vedou com betume e pôs nele o menino. Deixou o cesto entre os juncos à beira do rio. Quando o menino cresceu, a mãe o levou à filha do faraó, que o adotou. Assim, ele passou a ser o filho da filha do faraó. E ele o chamou de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Olha que coisa mais fantástica. Moisés nasce em meio à incerteza, debaixo de um decreto de morte. Deus tinha algo para si. E não é porque ele é diferente. Ah, mas está dizendo aqui que Moisés é bonito. Então Deus só tem experiência para os bonitos? Claro que não. Claro que não. Mas é interessante que via naquele menino algo diferente. Havia propósitos, porque Deus conhece presente, passado e futuro. Esse menino, ele seria um elo da glória de Deus, um elo da libertação de Deus. Olha que interessante, irmãos. Ele vai e ele é cuidado pela própria mãe. Aí depois, irmãos, é interessante que Moisés, ele chega de novo à casa do faraó, cresceu numa zona de segurança, no palácio do rei, não teria uma coisa melhor. Ele está crescendo como rei, está tudo em ordem, está tudo bom, está tudo dando certo. Mas Moisés, ele deixa a zona de segurança e tentou fazer algo maior por sua própria conta, a favor do seu povo. Matou um egípcio e defendeu um hebreu. Olha que interessante. Qual é a consequência do seu próprio esforço humano? Faraó quis matá-lo. E por isso Moisés teve que deixar para trás tudo aquilo que ele tinha. Nos 40 anos seguintes desse exílio, Moisés nunca se esqueceu das suas experiências no Egito. Passou a ser como um gato escaldado, né? Ficou esperto, ficou vivo ali, né? E é interessante que novos desafios estavam pela frente. Mas sabe uma coisa que ele teve que aprender? A deixar
superar as coisas que aconteceram com ele. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, e não se iluda. Se você não aprender a deixar coisas para trás, você vai carregar uma carga, você vai carregar um fardo que vai te segurar por toda a sua vida. Eu não sei quais foram as suas experiências do passado. Eu não sei se você foi abandonado. Eu não sei se você foi largado. Eu não sei se você sofreu bullying. Eu não sei se você foi rejeitado. Eu não sei se você mesmo lançou palavras de maldição sobre a tua vida, não é? Dizendo eu não consigo, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo. Criou um caráter eu não isso, eu não aquilo, né? Não sei se você teve um abuso, não sei o que aconteceu com a sua vida, mas eu quero dizer uma coisa: viver a vida carregando fardos, não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar preso. Você não vai estar apto para os novos propósitos de Deus na sua vida. Nos ensina a Bíblia: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante. Ou eu aprendo a superar as coisas que passaram, ou eu não estou apto para os propósitos de Deus na minha vida. Isso é superar. A perseverança nasce nisso. Irmão, você quer ver um camarada desistir? Ele olha as coisas e ele diz assim: eu já vi esse filme e vou parar por aqui. Eu já vi esse filme e não vou prosseguir. A pessoa perseverante é aquela que aprende a superar as coisas que aconteceram no seu passado. Não carrega esse fardo. Não carrega esse fardo. Eu olho para frente, para as coisas que estão adiante de mim. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu sofri, você não sabe o que aconteceu, me traíram, me enganaram. Eu sei tudo isso daí. Mas eu quero dizer uma coisa: é daqui para frente. Não dá para levar alguém. Você quer ver um negócio interessante no relacionamento? Você que é casado deve saber disso, mas enfim. Olha que interessante, você dá uma cabeçada. E isso acontece com frequência. Você dá uma cabeçada, você elogia uma comida que você não deveria elogiar. Você quebra uma coisa que não deveria quebrar. Você diz alguma coisa que não deveria ter dito. Enfim, magoou. Aí, irmão, beleza, passou, não é? Vamos dizer que o sniper chegou para Isa e disse assim: Isa, você está gorda demais. Irmã, acabou a vida. Acabou a vida. Perdeu a alegria, né? Aí vai passar o tempo. Passou o namoro, noivado, casamento. E ele está brigando por uma outra coisa. Ele está brigando porque o cachorro fez xixi no sofá. Aí ela vai olhar para ele: o cachorro fez do xixi. Lembra quando você disse que eu era gorda? Ele vai ficar assim. Bem, o que uma coisa tem? Não importa, irmão. Se você não aprende a superar, tu está enrolado. Porque a vida do lado de alguém que não supera é difícil. Porque aconteceu uma coisa, sabe como é bom viver? Como as pessoas que vivem dia a dia. Basta cada dia o seu próprio mal, diz a Bíblia. O que acontece? O que aconteceu hoje, eu trato hoje, amanhã é outra coisa. Não, irmão, tem pessoas que têm tanta dificuldade que guardam mágoas eternas. Guardam mágoas eternas. Vai carregando, vai lembrar. Vai carregando, vai lembrar. Chega uma hora que você até cansa. Quando você vai discutir, já sei o que vai falar. Já sei. Irmão, isso tem um nome. Pastor, é boa memória? Não, isso se chama corrente. Corrente, você fica acorrentado a um negócio lá. Tem que aprender a superar. Se não supera, não tem perseverança.
não é? Se não supera, não tem perseverança. Começa a desistir, não é? Começa a desistir. Eu fico imaginando, irmão, vamos pegar aqui o sniper, né? O sniper está lá, a empresa do sniper mandou ele para o Caribe, fazer um curso lá, só que podia só ir ele. Olha só o problema que eu estou te arrumando. Aí, tá chegando lá, porque o sniper é um cara que tem uma sorte, uma coisa impressionante. Acontece um negócio, tá um evento de surf, e o sniper bobeou naquele dia e falou assim: o que custa eu ir um pouco na praia? Aí ele vai na praia. Aí a câmera, uma reportagem brasileira, como a câmera que está filmando ele agora. Reportagem brasileira, né? Chegou lá o pessoal da Global, olha, o negócio é o seguinte. Tá tendo um negócio assim, né? E ele tá lá para dar reportagem, ele ajeita, tá sem camisa, bermudão, todo bonito. Aí o pessoal percebe, né? Ele tá começando a falar, vem uma menina e abraça ele. Ó, Brasil, Brasil, Brasil. Sabe quem tá assistindo? Que situação difícil, né, irmão? Consegue voltar para casa? Sabe o que é interessante, querida? Uma coisa termina, aí ele vai chegar lá, ele vai ser recebido com, enfim, com bastante carinho, amor, com massagem, roletão do macarrão. Terminou aquilo, resolveu. Amanhã são outros problemas, são outras lutas. E aquilo consegue ficar naquele dia. E morre naquele dia. Você tem que aprender a superar. Porque senão será insuportável viver. Vai ser insuportável viver. Imagine se Moisés fosse vingativo. Irmão, isso é para toda a vida. É insuportável viver com uma pessoa vingativa. Pastor, então não posso assistir os Vingadores? Não é isso, não tem nada a ver. Mas imagina a pessoa que você foi, teve um momento difícil ali, né? Aí vamos pegar o exemplo do sniper, né? Aconteceu um problema difícil lá. E aí o que acontece? Ele vai, no outro dia, a esposa está com... Agora ele vai sentir. Agora ele vai sentir no outro dia. Agora ele vai sentir. Não, aconteceu isso agora porque eu não fui duro o suficiente. Mas agora vai ser. E agora vai. Sabe o que acontece? Vai chegar um dia que ele não quer ficar mais perto dessa pessoa. Porque a vingança, irmão, gera distanciamento. Quando você não consegue superar e fica, aquilo uma hora começa a criar distância. Começa a criar separação. Por quê? Porque em vez da glória de Deus vir à tona, é o pecado que vem à tona. Em vez do amor de Deus vir à tona, é o sentimento de vingança que vem à tona. E aí vai indo. E aí você fala assim: puxa, a minha mulher é insuportável, né? Mas você sabe o que acontece? É porque não se supera as coisas. Não se supera. Não se deixa no dia aquilo. Irmão, você sabe uma das coisas mais lindas que eu encontro na palavra de Deus? O choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. Tem hora para terminar a dor. Não. Puxa, morreu Ayrton Senna. Eu vou sofrer todos os dias da minha vida agora. E aí? Acabou. Eu também gostava dele. Acabou. Teve um período de luto, agora vamos. Pastor, pouco tempo, pastor, eu não aguento de saudade da minha mãe, ela morreu. Falei: ô irmã, perdão, meus pêsames. Que dia que foi? Não, isso tem 20 anos. Puxa, que amor é esse?
Às vezes dá aquela saudadezinha mesmo, irmão, né? Você vai olhar uma foto, vem, mas você está 20 anos sofrendo com isso. Nem sua mãe queria isso. Por mais que ela queria que você amasse, mas não quer que você fique 20 anos chorando. Nós temos que aprender a deixar coisas, né? Tem o tempo de luto, guarda as suas lembranças, é muito bom ter lembranças, mas irmãos, cuidado, para que a gente não crie um mecanismo que gere depressão no meio, para poder perseverar. Uma outra coisa que eu vejo, para perseverar, né, supere a situação de conforto do presente. Olha o que diz Êxodo 3, 7 ao 10. Disse ainda o Senhor: eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus mestres de obras. Conheço bem o sofrimento do meu povo. Agora venha, eu enviarei a Faraó para tirar o meu povo dos filhos de Israel do Egito. Irmãos, que triste é o dia em que uma pessoa se sente completamente satisfeita com a vida que está levando, com os pensamentos que está tendo, com a obra que está realizando. A zona de segurança, de conforto, de satisfação sempre impede o desejo de realizar algo novo para o nosso futuro. Tá bom. Mas aquele homem, ele confiou em Deus e naquele que conhece o nosso futuro nos mínimos detalhes. Ele decidiu perseverar. Quando Moisés decidiu confiar, ele concordou em atender ao seu chamado, deixando um momento muito bom que estava vivendo, voltando para o Egito. Voltando para o Egito. A consequência disso tudo foi que os filhos de Israel foram libertos das mãos do faraó. Sabe, querido, um conselho: não murmure, nem se subestime. Deus o chama nesse dia para ser um novo gigante de fé. Sim, supere a insegurança do futuro. Vença as experiências do passado. Não se preocupe, persevere. Você nunca está sozinho na caminhada, preparando-se para os novos desafios que Deus estabeleceu para a sua vida. Em Êxodo 3, verso 12, só a parte A, diz assim: e Deus lhe respondeu: eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu quero dizer algo para ti, pelo Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Você precisa superar as situações do conforto presente. Não é para dizer que você não deve viver bem, pelo contrário. Estou dizendo que o ato de viver bem não pode lhe criar uma situação que você esteja fechado para o propósito de Deus na sua vida. Às vezes você está em casa, aí Deus te chama: filho, filha, está na hora de voltar para o ministério. Está na hora de aumentar a sua fé. Está na hora de você começar a dedicar, usar o dom que eu te dei. Ah, mas eu estou gostando dessa vida. Eu gosto daquilo que eu tenho. Irmão, se há propósito de Deus para você, mas até recuperar tudo, persevere. Mas até, fique firme. Não te desvie, medita na palavra. Começar algo novo é sempre difícil. Você está disposto a entender que o novo de Deus é tão bom, que supera aquilo que você tem hoje? Você está disposto a entender e a descansar que o propósito de Deus é tão maravilhoso que você vai abençoar vidas, deixando as correntes que estão te segurando, do conforto? Quando eu digo superar, eu estou dizendo assim:
Bem-aventurado o homem que entrega o caminho dele ao Senhor, que está disposto a devolver ao Senhor aquilo que Ele tem deixado contigo. É a força, é a adoração, é a evangelização. Porque esse mundo chama, não chama? Irmãos, tinha uma época que os nossos sofás era só um lugar para você sentar. Hoje os sofás são um lugar para dormir. Irmãos, e tem sofá que é até para hibernar. Tão macio que é. As camas nunca foram tão gostosas, não é? E aí você começa a conquistar. Lembra que eu disse? Nós mudamos. Nós temos muito mais do que os nossos pais tinham. Você tem televisão a cabo. Você tem o cinema em casa. Tem os filmes. Você tem séries. Você tem coisas fascinantes. Na verdade, há um mundo para você ficar em casa. Você tem internet. Você nem precisa ver alguém. É só você mandar um WhatsApp. Você não precisa ver a pessoa. Não é? Não precisa. Às vezes eu vejo lá o meu menino escrevendo lá. Eu sei que é para namorada dele, né? E ele tá lá. Irmão, eu tô vendo a hora que vai baixar um aplicativo que vai passar gosto de beijo. E aí ele vai aqui do celular olhar e... Ué, porque ó, falar já fala, né? Porque depois que chega, nós já conversou tudo pelo WhatsApp. Então, eu tenho medo, daqui uns dias meu filho engasga com o celular à noite, né? Tá lá, pai, o aplicativo do beijo, né? Aí pronto, aí acabou o negócio. Você sabe por quê? Porque o mundo é feito para nos distanciar. Para que a gente fique tão acomodado em casa, não é? Que daqui uns dias tá saindo o cheiro do celular. Já sentiu o cheiro? Já isso? Para que a gente vai tirar o pijama e sair para coisa? Está sendo feito para a gente ficar em casa. Você já percebeu? Ter tanto conforto que você não encontra ninguém mais para falar de Jesus Cristo. Você está percebendo que Moisés teve que largar algo que ele gostava muito, mas para algo muito melhor? Porque enquanto ele estava na zona de conforto dele, diz a Bíblia, o povo de Deus sofria. Você se sente bem, né? Você senta, você vai chegar em casa agora, vamos pensar nisso, você vai chegar em casa agora, e tem uma bistequinha de porco fervilhando ali, com um pouco de cebola, né? Um arrozinho, feijãozinho com bacon, tá ali, não é? E lá na geladeira, não é, irmãos? Tem um pudim de doce de leite, aquela coisa boa te esperando. E aí você vai chegar, né? Que gostoso. Na minha casa eu abri. Você abre, não é? O armário tá cheio de bolacha recheada. Aí você chega na casa do irmão Reginaldo, é muito assim, né? Você abre lá e tem Danone, iogurte, tem, enfim, todos os guti-guti da vida, né? Aí ele abre, que gostoso, isso é confortável. Ele pega uma pipoca, coloca seu chinelinho de pompom, coloca assim, vou assistir um desenho, né? Eu gosto de assistir Gato Félix, é um desenho novo. Aí você vem, cara, e vê a visão de Deus. O meu povo está sofrendo, sem perspectiva, sem esperança. Tira teu puff, larga a tua geladeira e vai para onde eu vou te mostrar e conduz o meu povo. Mas Senhor, e o Gato Félix? E o iogurte? E o Danone? E o pudim? Será que o povo não consegue sofrer mais um pouquinho só? Nós somos egoístas demais, não somos? Nós não queremos perseverar. Nós precisamos, nós gostamos de coisas imediatas e que façam bem para nós. Terceiro e último ponto. Supere as incertezas do futuro. Tem medo do futuro? Tem medo?
Êxodo 3:11 diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó, tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. Querido, quando Deus chama Moisés por meio da sarça, ele disse para deixar a sua situação de conforto, voltar para a terra do Egito e cumprir a missão da sua vida. Moisés se sentiu inseguro com relação a si mesmo e aquilo que teria que enfrentar. Havia muitas perguntas no coração de Moisés. Ele, lá no 3:11, ele diz: quem sou eu para ir a Faraó? No 3:13 ele diz assim: o que eu vou dizer a eles? No 4:1 ele diz assim: eles não vão acreditar em mim. No 4:10 ele diz: eu nunca fui bom para falar. E no 4:10 ainda: tenho muita dificuldade em me expressar. Toda vez que Moisés apresenta uma objeção àquilo que Deus queria, a resposta de Deus era perfeita. Mas Moisés ainda estava com medo. Medo. E embora com medo, Moisés, havia um monte de não na sua mente. E embora com medo, Moisés finalmente fez a única coisa que nos ajuda quando estamos indecisos com relação ao nosso futuro. Moisés, ele confia em Deus e ele entrega seu futuro a Deus, porque Deus disse: eu estarei com você. Você vai casar, irmão? Eu vou dizer, sniper, segura essa. Não quero fazer o sniper desistir de casar. Casamento é bom, tá bom? Estou só orientando o sniper. Sniper é um menino que era tímido. Tá pegando ele aí, irmão? Filma ele lá. Olha como acabou a timidez dele. Nem tá tudo certinho, né? Sniper vai casar. Imagina que ele vai pensar: puxa, mas para casar eu tenho que ter casa. É claro. Para casar eu tenho que pagar água, luz, internet, né? Tem que pagar celular. Eu tenho que pagar a televisão a cabo. Eu tenho que pagar a conta, a água potável. Tenho que fazer compra. Tenho que comprar produto. É isso aí, Sniper. Quando eu casar, eu não posso ficar desempregado mais. Sniper, a coisa vem assim, tem que trabalhar para pagar as contas. Não vou poder jogar bola sempre com os meus amigos. Isso também acontece. Puxa, eu não vou poder caçar os Pokémon que eu gosto tanto. Isso acontece. Eu não vou poder jogar videogame de madrugada com os meus amigos. Também isso não te pertence mais, não é? Mas eu vou poder dormir a hora que eu quiser. Não. Oh, coitado. Oh, coitado. Não, isso aí não mais. Não. Mas eu vou poder fazer o que você quiser? Não. Puxa vida, pastor, é assim? Não, mas é bom. Não é? É ótimo. Mas como diria um cineasta que já morreu, com muitos poderes vem muitas responsabilidades, não é? Irmão, é interessante, se ele for ficar com medo de tudo que eu falei, ele vai terminar o namoro dele. Não faça isso, irmão, não é? Continua seu propósito. Não dá para ter medo do futuro. Sabe por quê? Porque quando Golias apareceu, determinando um futuro terrível para o povo de Deus, Deus levanta um Davi. Nós temos que vencer a insegurança do futuro. Pastor, eu não consigo confiar nas pessoas. Confie no Deus delas. Às vezes as pessoas falam assim: será que nós vamos ficar firmes até o final? Será que essa igreja vai até o final? Até a trombeta? Claro. Mas as pessoas são fracas. Somos. O que a Bíblia diz? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós então confiamos no Deus destas pessoas. No Deus destas pessoas. Toda vez que aparecer um Golias para você, não se preocupe, tem um Davi vindo aí. Não se preocupe. Não deixe com que as assombrações do futuro, não é, te aflinjam nos dias de hoje.
Moisés era a força da sua perseverança. Deus está com ele. Ele sabia que cada vez que aparecia um desafio, como o deserto, a ausência de comida tinha maná, no excesso de sol tinha uma nuvem. Não lhe faltou nada. Deus sempre. Você sabe por que vale a pena perseverar em Deus? Porque Ele sempre vai preparar as coisas. Não é? Vai preparar as coisas para o sniper casar. Ele nem vai perceber. Quando ele perceber, está tudo certinho. Apareceu geladeira. Como que sogra gosta de dar geladeira? Sogra gosta. Sogra quando vem assim, o que você vai dar? Ela já começa a comprar agora. Ela faz em 60 vezes. E compra aquela geladeira, 2 andar, até com teto solar, coisa de Deus. Vai dar geladeira. Aí você tem a geladeira, né? A mãe gosta de dar o jogo de quarto, né? Com aquela cama inclinável e vai. O pastor gosta da festa. Mas como gosta da festa, aquela coisa toda, né? Cada um contribui um pouco, né? Cada um contribui um pouco. Queridos, eu não sei como, mas Deus prepara tudo. Eu não sei como, mas Deus cria todas as coisas. Entrega teu futuro ao Senhor. Não tenha medo dele, não é? Não se preocupe com o seu futuro. O futuro pertence ao Senhor. Ele está hoje com você, estará amanhã. Moisés decidiu encarar todos esses desafios. Ele decidiu superar as experiências que ele teve no passado. Ele decidiu enfrentar o conforto do presente momento. Ele decidiu enfrentar todas as inseguranças que o futuro. Eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo. Irmão, eu também não. E mesmo ele sabendo que ele não conseguia, o Senhor o tornou o grande líder do Velho Testamento, do Pentateuco, Moisés. Talvez você também tenha um monte de não. Para perseverar, entrega as indecisões do futuro no altar de Deus. Pare de tomar decisões agora. Eu não consigo, então eu paro. Aprenda a perseverar. Você sabe por quê, irmão? Porque se você não persevera, você não tem futuros para vencer. Né? É igual aqui, eu falo para o sniper, falei tudo isso, o sniper, pastor, não quero casar mais, esse negócio aí é muito coisa. Ele nunca vai ver a dádiva do casamento se ele não sabe perseverar. Quem não persevera, não vê a obra completa do Senhor na sua vida. Tem que perseverar. Tem que perseverar. E Moisés então perseverou, né? E é o interessante que muitas pessoas têm tanto medo de assumir riscos na vida, né? Aí pode até pensar que a terra do Egito é a terra do insuficiente. E poucas pessoas se dispõem a sair daquilo. Aí dão um passo e vão para a terra do suficiente. Vão para o deserto. Tá bom, é suficiente. Aí você persevera mais um pouco e você vai para a terra do mais do que suficiente. Você se encontra com a promessa de Deus. Persevere em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e depois da nossa oração você vai ver que Deus não deixa o soldado ferido morrer. Vamos orar. Senhor Deus de amor, Deus de graça. O legado de Moisés para nós é esse, perseverar. Não ter medo, Pai eterno, do presente. Pai eterno, não tem medo de perder o que nós temos, porque é o Senhor que cuida de nós. E não tem medo do futuro, confia o futuro ao Senhor. Nós temos muitos nãos na nossa vida. Mas em nome de Jesus, nos ensina a perseverar, para que cada não que eu tinha certeza na minha vida se torne bênção, porque o Senhor tem nos dado a alegria de vencer. Obrigado, Pai, porque todas as vezes que aparece um Golias, tem um Davi em algum lugar na nossa vida. E eu creio nisso. E por isso eu passo isso aos teus filhos, que eles aprendam a perseverar com Moisés, porque Moisés perseverou, todo o povo do Senhor
teve o caminho da liberdade. Usa as nossas vidas como Moisés. E para que surja um Moisés nesse tempo, gera perseverança em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Preste atenção na letra desta canção. E você vai ver que no meio de tantas batalhas, o Senhor tem cuidado de nós. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o Rei Jesus, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes
já está marcando a hora. O momento é agora. Vai acontecer. Já vemos sinais no céu e na terra. Em tempos de guerra, a luta pela paz. Mas o que será de ti quando soar a última trombeta? Quando soar a última trombeta. Mas o que será de ti quando soar a última trombeta? Quando soar a última trombeta, só os salvos ouvirão a doce melodia que abrirá o grande dia. E estão a esperar, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados por Jesus arrebatados, quando a trombeta ecoar. Mas o que será de ti quando soar a última trombeta? Quando soar a última trombeta. Mas o que será de ti quando soar a última trombeta? Quando soar a última trombeta, venha correndo, junte-se a nós no grande momento. Não fique a sós, breve o tempo vai se findar. Quando ouvirmos o som da trombeta ecoar. Mas o que será de ti quando soar a última trombeta? Quando soar a última trombeta. Mas o que será de ti quando soar a última trombeta? Quando soar a última trombeta. Demora não, irmão, venha correndo, porque a hora que soar a última trombeta, só os salvos ouvirão. Mas o que será de ti quando soar a última trombeta? Quando soar a última trombeta. Mas o que será de ti quando soar a última trombeta? Quando soar a última trombeta.